Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Números, capítulo de número 11. Números 11, a partir do versículo de número 10. Números 11, a partir do verso de número 10. Está bem no comecinho da Bíblia, página 136, se você está com um pouco de dificuldade de encontrar. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo, concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que sob juramento prometi a teus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Senhor, eu peço nesse momento a Tua bênção sobre a exposição da Tua palavra, que a unção do Espírito Santo do Senhor seja sobre a minha vida, me dando, Deus, intrepidez, autoridade, fidelidade na exposição da santa palavra do Senhor. Eu peço, Senhor, que o Teu povo seja edificado e o Teu nome, ó Deus, seja louvado e glorificado por meio dessa exposição. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. É muito provável que todos nós, já tenhamos enfrentado algum problema na nossa vida que nos faz sentir que esta dificuldade ela é maior do que nós. E que frases como as seguintes: não consigo, eu não vou aguentar, Senhor, livra-me porque não tem condições. Na Bíblia, algumas situações como essa já apareceram. Por exemplo, quando Davi enfrenta Golias, todo o povo ali ao redor dizendo: quem é esse pequeno ruivo atrevido? Coitado, vai levar uma surra. Os próprios discípulos, quando estavam no barco e vem uma tremenda tempestade, a própria presença de Jesus traz a sensação de que toda aquela circunstância precisava ser colocada em ordem. E curiosamente, Jesus primeiro não acalma a tempestade, ele acalma o coração dos discípulos, no meio da tempestade, dizendo: sou eu. Calma, sou eu. E depois ele vira para a tempestade e acalma. Isso revela para nós que em algumas situações da nossa vida, nós lidamos com problemas que são imensos, difíceis. E quais são as lentes que nós utilizamos para enfrentá-los? Quais são as lentes que são postas em nós para enxergar o problema como de fato ele é? Grande parte dos fracassos que nós enfrentamos e passamos não estão relacionados com o problema, mas muitas vezes como nós lidamos com o problema. Então tem mais a ver com o como do que com o problema em si. Do que como.
Dentro da psicologia existe uma linha de abordagem que é chamada de logoterapia. E ela diz o seguinte: não importa aquilo que fazem com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. Pastor, eu recebi essa batata quente. Ok, o que você vai fazer? Essa é uma grande sacada, é uma grande percepção, é uma grande lente que muitas vezes afundam casamentos, relacionamentos, famílias, problemas, destroem. Porque quando nós recebemos isso, a nossa primeira intenção, aquela intenção mais primária, mais profunda, mais natural é: toma de volta, é seu. E você retribui com mais intensidade, e você retribui com mais raiva, e você esquenta mais a batata e devolve. Diante de tudo isso, nós temos que ter a percepção de que a maneira como nós lidamos com a vida é que é o grande diferencial. Tem um ditado que diz, o mesmo sol que derrete a neve, endurece o barro. O mesmo sol. E o que você vai fazer com isso? O texto que nós lemos, ele mostra uma situação bem peculiar da vida de Moisés. Aproximadamente 2 anos depois de lidar com o povo no deserto, 2 anos, em que as roupas não se desgastaram, as sandálias não ficaram sem a sola, a havaiana não arrebentou a tira, tudo no lugar, mas 2 anos comendo maná todos os dias. E Moisés acorda um dia com um burburinho em frente à sua casa, só lembrando que eram 600.000 homens, mais esposas, mais filhos, netos. É muita gente. E o texto diz que um representante de cada família estava à sua porta. E fizeram para ele um desejo. Nós queremos carne. Não aguentamos mais esse pão todo dia, esse maná todo dia. Queremos carne. E imagina, você, líder de um povo, um representante de cada família, se aproxima e todos começam a falar a mesma coisa. Pensa na pressão. Moisés se vê desnorteado diante daquilo, e o texto mostra que a lente que Moisés utilizou para enxergar essa situação eram lentes de engano, lentes enganosas. O que essas lentes fizeram que Moisés enxergasse? O que ele visualizou com essa situação? Primeiro, ele visualizou que Deus não era mais o seu aliado, o Senhor era o seu opositor. Está com a Bíblia aberta? Versículo 11. Disse o Senhor a Moisés, Números 11, versículo 11. Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo? Por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo. Deus passa a ser um agente
intencional do mal. Esta palavra que nós estamos vendo aqui, fizeste mal, não é um mal assim, nossa, pisei no seu pé, desculpa, não vi. Fui dar uma ré, bati no seu carro, puxa, me perdoa. É aquela assim, 2 carros para entrar numa vaga, você está esperando. Aí o cara sai, vem o outro e... Você olha pelo retrovisor, você põe a ré, acelera, solta a embreagem, pô! Intencional. É isso que Moisés está dizendo para Deus. O Senhor, de maneira deliberada, intencional, está me causando mal. Depois dele ser pressionado, Moisés volta para Deus e o acusa. Mas afinal de contas, qual é o problema dessa causa? O problema é que Deus deu responsabilidade para Moisés? Esse é o problema? Esse é o problema. Responsabilidade. De uma hora para outra, Moisés passou a enxergar que o privilégio que ele tinha de conduzir o povo era um mal que Deus tinha feito a ele. Moisés transforma-se em uma vítima de Deus. A sua lente enganosa prejudicava a visão daquilo que Deus era, daquilo que Deus foi. Por tanto tempo, um homem maduro, com aproximadamente 85 anos de vida, passa a olhar para Deus desconsiderando 40 anos de história com o Senhor. No deserto, os milagres, o livramento, o mar se abrindo, o exército de Faraó padecendo, o fogo de noite, a sombra de dia, o maná caindo. E agora ele é vítima. Por quê? Por ter responsabilidade? A lente que ele usava prejudicava o relacionamento dele com o Senhor. Grande parte dos problemas que nós enfrentamos na vida precisa ter em mente que, independente do problema, nós não podemos diminuir Deus. Ele não muda. O seu ser não tem sombra de variação. E isso para nós é alegria. Nós mudamos, Moisés mudou, e ele está tentando mudar a Deus, mas Deus não muda. Para corrigir essas lentes do engano, é preciso que a gente assuma as responsabilidades, assuma os erros, reconheça que houve falta, que houve falha. Isso é uma maneira de colocarmos as lentes corretas. O que a gente não pode fazer é culpar a Deus. Uma segunda característica que mostra como Moisés enxergava a situação com essas lentes do engano. Ele deu ao problema uma dimensão equivocada, errada. O que ele fez? Ele transformou a reclamação do povo, a pressão do povo, a popularização daquele problema, aquilo que era de aceitação pública, em algo relacionado ao seu caráter. O problema aqui não era de Moisés, o problema não era de Deus, o problema era do povo. E Moisés absorve
tudo aquilo dizendo: eu sou o problema. Deus, eu sou o problema. Por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor não vai alimentar esse povo? Eu sou o problema. Ele questiona o seu caráter. E ele faz isso porque a sua liderança foi pressionada. O povo queria carne. E o versículo 15 diz assim: se assim me tratas, ó Deus, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Qual miséria? De ser líder de um povo que quer comer carne? Isso me parece muito mais codependência do que qualquer outra coisa. O que é codependência? É você assumir uma culpa por outro e se sentir vinculado a ele eternamente. Isso acontece com pais que têm filhos que são adictos, têm dificuldades com droga, com bebida, e eles tomam aquilo como sendo a sua responsabilidade, a sua culpa. Isso é a codependência. Moisés está olhando para o povo e vendo o povo reclamando que não tem carne, e diz assim: ah, meu Deus, eu acho que eu sou o culpado por tudo isso. Senhor, tira a minha vida. As lentes do engano fizeram com que Moisés desse ao problema uma dimensão equivocada. O que estava acontecendo? O povo só queria carne, mais nada. Era só isso. Uma variação de cardápio. Depois de 2 anos. E aquilo foi tomando uma proporção que faz com que Moisés peça para Deus: se eu acho favor aos teus olhos, que o Senhor me tire a vida. Olha a dimensão e a distorção. Não resolver esse problema não transformaria a missão do deserto num fracasso. De maneira alguma. Eles só iam passar pelo deserto sem carne. Só isso. Mas lentes enganosas distorcem quem Deus é e qual é a dimensão do nosso problema e da nossa dificuldade. Uma terceira característica é que Moisés colocou o seu olhar nas impossibilidades, ao invés de crer nas infinitas possibilidades de Deus. Imagina um homem com a experiência e a bagagem de Moisés. Diante de uma situação como essa, ele diz: Deus pode fazer. Vamos pedir, se Ele quiser, Ele faz. Olha quantas coisas Ele já fez por nós. Se Ele quiser, Ele faz. Mas essa não é a reação de Moisés. Ele, além de clamar a sua morte, ele ainda agora precisa ouvir da parte de Deus algumas coisas. Está com a Bíblia aberta? Verso 16: o Senhor responde a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos, e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. E dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Moisés, está pesado o fardo? Eu vou colocar 70 auxiliares para você, tá bom? E fala ao povo que eu vou mandar carne.
Eu vou mandar carne. Contudo, Moisés fica um pouco surpreso com essa ação de Deus. Ele não imaginou que o Senhor pudesse, de fato, conceder a eles tanta carne. Ele não acreditava nisso. Porque Moisés fala assim: o Senhor vai dar carne? Volta para o texto. Versículo 18 ainda. Porquanto choraste os ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. E o Senhor diz: não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem ainda 20 dias, mas 1 mês inteiro. Aqui a gente pode rir, tá? Até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? A carne é o problema? Então segura. Segura, porque vai vir carne. E não vai ser mixaria não. Vai ser muita carne. E Deus sopra um vento do alto mar, trazendo codornizes sobre o deserto. E elas voavam a uma altura exatamente das mãos. E tinha gente pegando codorniz com a mão. E tinha gente pegando codorniz com saco. E tinha gente dando paulada para pegar. E a Bíblia diz que o menor que pegou muito. Mas muito. Muito. Deus resolveu o problema. Vocês vão comer até não aguentarem mais, por 30 dias. No final eles deviam estar assim: Deus, manda o maná. Que saudade do maná, Senhor. Lembrem-se, irmãos, Moisés colocou o seu olhar nas impossibilidades, ao invés de crer nas infinitas possibilidades de Deus. Moisés, quando ouve que Deus falar que ia mandar carne por 30 dias, ele não disse assim: que bênção, Senhor, que alegria. Olha a resposta dele no versículo 21. Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé, e este povo no meio do este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhe-eis carne, e a comerão um mês inteiro? Por acaso o Senhor vai matar rebanhos de ovelhas e de gados para que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Moisés, com ironia, diz para Deus: não tem Carrefour, não tem nenhuma JBS, nenhum abatimento, nenhum abatedouro da JBS aqui perto. Como é que vai chegar esse tanto de carne no nosso meio? Ele não acreditou. Deus responde e ele ironiza a resposta de Deus. As lentes do engano provocam ironia nossa com relação ao Senhor. Ironia. E o Senhor responde para ele no versículo 23: por acaso
a mão do Senhor se encurtou? Por acaso, a mão de Deus se recolheu sobre nós? Ela diminuiu? Será? Deus não muda, irmãos. As impossibilidades não existem para Deus. Tudo que existe para Deus é a sua vontade e a glória do seu nome. E tudo que Ele faz tem por base essas verdades. Abraão experimentou um pouco disso. Deus lhe promete um filho, as condições eram desfavoráveis. De repente eles resolvem ter um outro filho chamado Ismael. Acharam que aquilo de fato, que ele era de fato a promessa de Deus para a sua vida. E o Senhor envia anjos. A sua esposa dá uma risadinha. Acho que ele não conhece Moisés, Abraão e nem a mim. E Deus responde: acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Jeremias vê uma situação muito parecida com essa, dramática. Jeremias anuncia a destruição de Jerusalém. Ele afirma que nada vai sobrar, que vai ser invadida, que vai ser sitiada, que vai haver morte, que os terrenos de todas as construções serão destruídas, que existiria um colapso do sistema em Jerusalém. E de repente Deus dá uma mensagem para ele: vai ali e compra aquele terreno. Mas Senhor, eu estou anunciando que vai ter destruição, e você quer que eu faça investimento nessa cidade? Qual é o sentido disso? Por que o Senhor está fazendo isso? Por quê? Para que o povo saiba que o profeta tem esperança na reconstrução dessa cidade. Mas é impossível. Mas o povo tem que saber que o profeta tem esperança nas promessas da reconstrução dessa cidade. Acaso há algo impossível para Deus? Maria, quando recebe a visita do anjo dizendo: bem-aventurada, você vai ter um filho. E ela diz: não é possível, eu ainda não sou casado, nós não temos relacionamentos sexuais, como que isso vai acontecer? E o anjo diz: é o Espírito Santo que vai fazer vir através de você Jesus, o Salvador. Acaso há impossíveis para Deus? Quais as lentes que você tem utilizado para lidar com os problemas que você tem enfrentado? As lentes do engano provocam e promovem tudo isso. Lembre-se, em Jesus Cristo nosso Senhor, Deus se encarnou, tornou-se homem como um de nós, morreu numa cruz para que todos os nossos pecados fossem perdoados e nos desse vida, esperança, salvação, vida abundante. É isso que a obra de Cristo nos faz. Lembrem-se, não firme a sua fé naquilo que você é, firme a sua fé em quem Deus é. Tem uma frase do Spurgeon que ele diz assim: a minha fé não está firmada no que sou, nem no que devo ser, nem no que sinto, nem no que sei, mas no que Cristo é, no que Ele fez
e no que Ele está fazendo. É isso, irmãos. Ajuste as lentes como você tem enfrentado os problemas da sua vida. E eu quero encerrar essa história, ou melhor, essa mensagem, contando uma história, que é um testemunho do que Deus pode fazer. Há quase 4 semanas atrás, uma quarta-feira, eu fui no hospital a pedido do Pedro Rocha, do João Pedro, para visitar a nossa irmã Márcia. Márcia está enfrentando um câncer violentíssimo. Ela tinha entrado em coma na terça-feira anterior. E quando chegamos na UTI, chegamos nós 3 juntos, ninguém tinha notícia de qual era o quadro da Márcia naquela quarta-feira de manhã. Aí vem uma enfermeira, fala da gravidade do quadro, e chega o médico responsável pelo atendimento e diz: o quadro da Márcia é o seguinte, ela está em coma natural, ela foi induzida simplesmente por uma questão médica, mas ela entrou em coma. O seu quadro é um quadro de falência múltipla dos órgãos. A sua pressão está mais ou menos 6 por alguma coisa. Seu batimento cardíaco a 200. Tomando adrenalina na veia. Com pneumonia. Com 7 antibióticos. É isso que nós podemos fazer pela Márcia. Pedro chega em casa e começa a olhar coisas de enterro. Na nossa reunião de oração de quarta-feira à noite, nós falamos para a igreja: irmãos, orem pela Márcia. Não sabemos o que pode acontecer. Na quinta-feira, eu estava de folga, indo para o cinema com meu filho menor, do meio, Daniel, no Uber. 2h da tarde, toca meu telefone. João Pedro. Meu Deus. Qual mensagem se espera diante de um quadro desse? Morreu. Eu atendo o telefone, o João chorando. Falei: meu Deus do céu, misericórdia. E a primeira palavra do João foi: pastor, Deus fez o milagre. Deus fez o milagre. Mamãe está revertendo o quadro. E eu no meio do táxi falei: glória a Deus, João. Aí falei: glória a Deus, João. Quando eu desliguei o telefone, a motorista: conta a bênção, irmão. Conta a bênção, irmão. Eu falei: você é irmã em Cristo, querida? Ela falou: eu sou irmã e tal. Esse é o quadro da impossibilidade. Quarta-feira passada eu faço uma visita para a Márcia. A Márcia: oi pastor, que bom que você está aqui. Sentamos, conversamos. Ela me conta da igreja: pastor, me conta das coisas, pastor. O que é isso senão o poder de Deus diante das impossibilidades? E retransmito aqui a gratidão dela pela igreja que ora a seu favor. As lentes do engano tiram a beleza e o poder daquilo que Deus pode fazer. Deus vai fazer isso sempre? Não sei. Porque tudo que Ele faz é para a honra e a glória do Seu nome. Vamos ajustar as lentes e crer que Deus faz aquilo que Ele quiser, para a honra e para a glória do Seu nome. Amém.